Ok, vamos mergulhar nisso. Sabe, tem uma ironia profunda, quase poética no que a gente está vendo acontecer. O mercado de criptomoedas, que nasceu para ser uma rebelião, agora está sendo abraçado justamente pelas instituições que ele jurou que ia substituir. E aqui a gente vê o conflito bem na nossa cara. De um lado, a promessa original de uma revolução, sem intermediários, pessoa a pessoa. E do outro, a realidade de hoje, o sistema financeiro tradicional com todo o seu poder comprando essa mesma revolução. É uma contradição gigantesca e é ela que define o momento que a gente vive. E aí que vem a grande pergunta que vai guiar toda essa nossa análise. O que a gente está testemunhando aqui? É o amadurecimento de uma nova tecnologia ou é a dissolução completa dos seus ideais originais? Agora vamos para os dados, porque isso não é só uma tendência, é uma transformação de verdade, estrutural, no mercado. O capital institucional chegou para valer, e junto com ele uma forma completamente nova de entender o que é valor. E esse número aí, 109,3 milhões de dólares, é o tanto que a BlackRock, simplesmente a maior gestora de ativos do mundo, injetou em Bitcoin, em um único dia. Isso dá uma pequena ideia da escala do investimento que está entrando nesse jogo. E a projeção é mais impressionante ainda. A expectativa é que os ativos em ETFs de cripto cheguem a 115 bilhões de dólares até o fim de 2025. Mas o ponto crucial aqui nem é o valor, e sim de onde vem esse dinheiro. Não é grana de especulação de curto prazo. A gente está falando de fundos de pensão, de fundos soberanos. É capital que pensa em décadas, não em dias. E aí a gente chega no momento chave, 10 de março de 2026. Nesse dia, a CBO, que é um dos pilares de Wall Street, lança uma ferramenta totalmente nova para negociar e gerenciar o risco do Bitcoin. Mas o que diabos é um índice de volatilidade? Bom, de forma simples, é Wall Street pegando as variações malucas de preço do Bitcoin, que antes assustavam todo mundo, e transformando isso num produto que pode ser comprado e vendido. A volatilidade deixa de ser um problema e vira um ativo, sabe? Essa tradução do risco para a linguagem de Wall Street nos joga numa questão bem filosófica. O que acontece com a identidade, com a alma de um movimento, quando ele é traduzido para a linguagem corporativa? Será que algo se perde no meio do caminho? E aqui a gente tem um contraste perfeito. De um lado, o espírito original do Bitcoin, a visão cypherpunk, anárquica, ideológica, rebelde. Do outro, a sua nova forma, domesticada, regulada, guardada por grandes instituições. São duas versões da mesma moeda que quase não se reconhecem mais. A pergunta que fica no ar é: será que essa embalagem institucional, o ETF, foi uma traição aos princípios ou foi o único jeito, a forma que a revolução precisou assumir para conseguir sobreviver e evoluir? Mas olha que interessante, enquanto o Wall Street tenta domar a cripto, uma outra força gigantesca está convergindo com ela, criando algo totalmente novo. A gente está falando da colisão entre inteligência artificial e cripto, uma possível singularidade econômica que pode, de novo, mudar tudo. Muita gente no mercado ainda enxerga essas duas tecnologias como coisas que não se misturam. A visão comum é que são animais diferentes, que não deveriam nem estar na mesma carteira de investimentos. Só que essa visão está se provando bem limitada. E para ter uma visão do futuro, talvez a gente precise refletir sobre esta frase: quando as máquinas herdarem a Terra, elas não herdarão nada, pois já possuirão tudo através dos protocolos que escrevemos para elas. É pesado. A ideia aqui é que nós estamos construindo sistemas que vão permitir às máquinas não só participar da economia, mas serem as donas dela. E como isso funcionaria na prática? Imagina um cenário com agentes de inteligência artificial operando mercados em tempo real, tomando decisões em nanosegundos. Aí os contratos inteligentes executam os pagamentos de máquina para máquina sem nenhuma intervenção humana. Nessa visão, a cripto não é só um investimento separado da IA. Ela é o sistema circulatório, é o sangue que alimenta essa nova economia automatizada. Então, o que tudo isso quer dizer? O que acontece quando o caos da cripto encontra a linguagem das instituições e o poder da inteligência artificial? Bom, a gente chega na nossa conclusão. O caos aprendeu a falar. Porque, no fim das contas, apesar de todas as diferenças, o Bitcoin do idealista cypherpunk e o Bitcoin do ETF de Wall Street, eles bebem da mesma fonte. Ambos se baseiam nos mesmos ideais: dinheiro neutro, transações que podem ser verificadas e resistência à censura. Esse fluxo de dinheiro institucional significa algo muito mais profundo. Não é só sobre capital, é sobre confiança. E a confiança é a base, a fundação de qualquer economia que funciona de verdade.
O que nos deixa com este pensamento final, que é bem provocador. O caos foi institucionalizado, foi organizado, mas talvez isso não seja a morte dele. Talvez isso só signifique que o caos, finalmente, aprendeu a falar a língua do poder.